dia, graça e paz a todos vocês. Estamos juntos aqui mais uma vez, nas manhãs devocionais, chamado Café Pastoral, que apresentamos através da página da Igreja Cumbica, Igreja Batista em Cumbica. Você é muito bem-vindo, um prazer estarmos juntos aqui a cada manhã. Hoje está um friozinho, né? O tempo mudou, chovendo, a plantinha agradece, né? A terra agradece, porque estava bem seco, estava um calor assim bem forte, mas estamos juntos aqui, graças a Deus, aquecidos. Bom dia a todos vocês. Nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos ao final do capítulo 13. Capítulo 13, tão importante na transição da narrativa de Lucas, quando ele mostra que os discípulos de Jesus, cheios da presença do Espírito Santo, proclamam que ele está vivo, que ele ressuscitou dentre os mortos, e essa é a boa notícia, de que o nosso tempo acabou, que começou o tempo do reino de Deus e que, portanto, somos convidados ao arrependimento e à fé na obra que o Senhor Jesus realiza no Calvário. Essa mensagem ela é proclamada na força e na ação do Espírito Santo, e Lucas, então, faz essa narração, mostrando que a igreja não só ela cresce numericamente, como também ela se espalha geograficamente. Muito bem, deixe-me orar com você, eu espero que você fique bem. Querido Deus, nosso Pai, Pai de imensa e gigantesca bondade, nós te louvamos nessa manhã, porque é sempre bom meditar na Tua Palavra, ouvir a Tua voz, aquietar o nosso coração na Tua presença. É sempre bom que o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações. Abençoe meus irmãos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa pôr a Tua mão graciosa de cura, de restauração. Aqueles que estão enlutados, que da mesma forma o Senhor possa enxugar as lágrimas, confortar o coração deles, animá-los em meio a situação de tristeza. Aqueles que estão abatidos na fé, que o Senhor os fortaleça também, possa despertar neles o reavivar do dom que o Senhor um dia concedeu. Em nome de Jesus, assim nós nos colocamos diante do Senhor. Amém. Deus abençoe. Nós estamos numa jornada de devocionais no livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos ao final do capítulo 13, que é um capítulo importante na transição da narrativa de Lucas, porque a igreja de Antioquia, ela é a igreja agora que assume a responsabilidade como ponto de partida das viagens missionárias do apóstolo Paulo. É dessa igreja em Antioquia que ele parte pela primeira vez com Barnabé, e é para esta mesma igreja que ele sempre volta. Volta para contar o que Deus está fazendo, contar com um relatório, né, por onde ele andou, as ofertas que chegaram, dando uma satisfação para a igreja da obra missionária. A teologia da missão sempre parte de uma igreja local, separando aqueles que são enviados, orando por eles, sustentando, se responsabilizando. E esses missionários, sempre que partem de uma igreja local, eles voltam para essa mesma igreja para prestar contas, vamos dizer assim, né, da sua missão. E esse momento é o momento em que, na estratégia missionária do apóstolo Paulo, sempre visitando
a sinagoga dos judeus aos sábados. Ele está na cidade de Antioquia da Psídia, e lá ele discursa dentro de uma sinagoga, e os judeus pedem para que, sobre este assunto de Cristo, sua morte e ressurreição, ele fale mais num outro dia. E o verso de número 44 do capítulo 13 de Atos diz que no sábado seguinte, uma semana depois, a cidade toda ela afluiu ali para ouvir a palavra do Senhor, que tanto Paulo quanto Barnabé pregavam para eles. Então a cidade ficou toda envoroçada assim para saber que novidade é essa, que assunto é esse que está sendo trabalhado, discutido na cidade. E isso provoca uma reação aos judeus, que é uma reação de inveja. Então foram tomados ali de inveja e começaram a blasfemar, contradizendo o que Paulo falava. Então se sentiam ameaçados diante da pregação do Evangelho e começaram a blasfemar e desmentir o apóstolo Paulo, assim como também Barnabé. Só que Paulo e Barnabé, eles falavam ainda mais ousadamente. Quanto mais eles eram criticados, quanto mais eles eram contrariados, mais ousadamente eles falavam. E a palavra do Senhor, então, era pregada. O resultado disso foi que, uma vez que os judeus estavam rejeitando a palavra que Paulo pregava, ele declara para os judeus o seguinte: olha, então nós vamos para os gentios. Deus está nos enviando a proclamar a palavra àqueles que não são judeus, aqueles que estão espalhados na nossa volta e que não pertencem à casa de Israel. Quando os gentios ouviram que Paulo e Barnabé estariam agora indo à comunidade deles para compartilhar a palavra, eles se encheram de alegria. Verso 48 diz que os gentios se regozijavam por saber que Deus também os havia destinado, escolhido para a salvação. Não satisfeitos, o que os judeus fizeram? Eles começaram a instigar as pessoas de alta posição da cidade, aqueles que tinham poder aquisitivo maior, que mandavam teoricamente na cidade, né? Tanto homens quanto mulheres, de posição alta, né? Em termos de recurso financeiro, e desencadeou, portanto, uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Expulsaram eles da Antioquia da Psídia, eles foram expulsos, a perseguição colocou eles para fora, e aí eles sacudiram a roupa, né? Sacudiram o pó dos pés, talvez seja daqui que nasce aquele ditado, sacudir a poeira, dar a volta por cima, né? Sacudiram o pó das sandálias e partiram para uma cidade chamada Icônio. E o texto bíblico diz que eles estavam transbordando de alegria e também do Espírito Santo. A alegria do Espírito é o que a gente sabe depois, na carta que Paulo escreve aos Gálatas, é um fruto do Espírito. Mas antes disso, Jesus já havia anunciado a alegria como fruto do Espírito. João, capítulo de número 15, que é aquele texto que Jesus fala sobre a videira verdadeira, ele diz que o fruto da videira é amor e alegria. E que se os discípulos, que são os ramos, permanecerem na videira, serão cheios do fruto que é próprio da videira, o amor e a alegria. Por essa razão, Jesus então
está falando sobre essa vida orgânica, sobre essa vida cristã relacional, onde desfrutam do cuidado do Pai, o agricultor, e recebem como fonte de vida a vida da própria videira. Então, os ramos, como a gente tem aprendido, eles não têm falta de absolutamente nada. E a alegria do Senhor é a nossa força. E ele fala estas palavras para os seus discípulos, para que a alegria dele esteja nos discípulos e que a alegria dos discípulos seja uma alegria completa. A alegria do Espírito não nos impede, por exemplo, de passar por provações. A alegria do Espírito, por exemplo, não nos impede de sermos perseguidos. A alegria do Espírito, por exemplo, não nos impede de sofrer, ou de perder o emprego, ou de enfermar, ou de perder um ente querido. A alegria do Espírito não nos rouba o senso de tristeza, o senso de decepção. A alegria do Senhor, na verdade, ela transborda sobre todas essas coisas, nos dando capacidade e condições de suportar no Senhor e na alegria do Senhor as adversidades. Por saber que este mundo não é a nossa casa. Por saber, por exemplo, que o sofrimento não é o fim em si mesmo. O Senhor Jesus disse, por exemplo, que no mundo nós teríamos muitas aflições, que, portanto, era preciso ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então veja que a motivação de continuar, veja que a motivação de avançar, ela vem do Senhor e da força que o Senhor proporciona. Então, a alegria do Espírito é o que nos motiva a avançar em meio a um mundo que não funciona do jeito que Deus projetou. O mundo se rebelou contra Deus, e quando eu falo mundo, eu falo das pessoas, né? Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, a palavra mundo, ela pode ser uma referência a essa ideia da criação cósmica, pode ser uma referência ao planeta Terra que vivemos, como também pode ser comparada ao comportamento das pessoas que se organizam em grupos sociais, né? Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, né? Com este século, com esse jeito de viver, com esse jeito de pensar, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Então é possível em Jesus pensar diferente, é possível em Jesus ter valores, princípios, dentro da nossa rede de pensamento, né, que foi tão contaminada, que foi tão destruída por causa do pecado, ser renovada. Renovada no sentido de pensar agora as coisas que são do alto e não somente nas coisas que são aqui da terra, que o coração humano enganoso muitas vezes se aprisiona, deseja e acha que esse é o fim e a razão da sua felicidade. Então essa alegria do Espírito que Paulo e Barnabé têm transbordante na sua vida é muito maior do que as ameaças, muito maior do que as indiferenças, muito maior do que, quem sabe, das cusparadas, das pedradas, dos tapas, das ameaças de morte. Saia daqui porque o seu lugar não é aqui, vá pregar essa mensagem para outras pessoas, a gente não quer saber disso. Então a alegria do Senhor, ela transborda, né? A alegria do Espírito, ela transborda essas adversidades e não nos imuniza disso, né? Não nos isenta disso, porque estamos no mundo, estamos sujeitos a todas essas intempéries, mas é a capacitação que vem do Senhor para que a gente possa enfrentar
um dia de cada vez, sair da cama e dizer ao Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez, e nós queremos nos alegrar no Senhor. Obrigado porque a alegria do Senhor é a nossa força. Me parece que a vida da igreja, a vida da igreja primitiva, esses primeiros passos, esses primeiros momentos, esses primeiros anos da história da igreja são marcados por essa vida, né, que descansa exatamente na ação do Senhor, na força do Senhor que nos motiva. Então, eu espero que você tenha muitas razões, né, dadas pelo próprio Senhor para sair da cama e continuar se alegrando e vivendo nos propósitos do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça o seu dia incrível e que você, no Senhor, consiga viver para a glória dele, e que o Senhor que te colocou nas mãos algo para fazer, que você possa fazer com toda a sua força. Tá bom? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, Deus te abençoe. Vamos em frente. Ânimo! O Senhor é contigo e a alegria dele é a tua força. Forte abraço para você, feliz quarta-feira, e que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu coração, tá bom? Que esse compromisso com a proclamação da palavra a todas as cidades, a todas as pessoas, em todos os cantos, seja o compromisso da nossa igreja, da Igreja do Cristo, da igreja que está aqui representada por tantas carinhas, por tantas pessoas amadas e queridas, que eu desejo a paz do Senhor a todos vocês. Um beijo e um forte abraço, saudades aí de muitos de vocês, espero que em breve possamos todos estar juntos mais uma vez, celebrando com a igreja, toda ela participativa, sem nenhum tipo de restrição, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, feliz quarta-feira, a alegria do Senhor é a nossa força. Tchau, tchau, gente!